Boa noite, gente. Vamos para a segunda aula, né? Segunda perícope do livro 2 João. E para aqueles que não vieram na primeira aula, e aqueles que vieram, a gente vai dar apenas relembrar o porquê da carta, onde foi o contexto histórico e teológico. Essa segunda epístola de João, muitos afirmam, é pequena pela quantidade de versos, mas é infinitamente grande no seu ensino. O contexto histórico e geográfico provavelmente foi escrita no primeiro século, entre 85 e 95 depois de Cristo. O público-alvo era a igreja na Ásia Menor, tanto que ele começa, existe muitos historiadores que têm pelo menos 3 a 5 versões, que seria para uma igreja local, que seria para um grupo, mas o que se assemelha a corrente majoritária, vamos falar assim, que ele dirigiu essa epístola para a igreja, um pequeno grupo que sempre se reunia, que ele ficou muito alegre em reencontrar. Como começa, né? A carta Senhor eleito e seus filhos. Por isso que há essas vertentes, que foi para uma mulher com seus filhos, que era da igreja, foi para uma pequena localidade, mas aqui a corrente mais crescente era para o que estava de elementos da igreja ali na Ásia Menor, que lutavam contra a perseguição, né? Que os nossos irmãos naquela época, depois da morte do Senhor, foram extremamente perseguidos. Até hoje nós somos perseguidos, mas naquele tempo era uma perseguição voraz. E a principal preocupação de João com essa carta era, primeiro, pregar a verdade, falar do amor, que você vivesse a verdade, porque a gente pregar a verdade é a parte mais fácil, né? Viver a verdade talvez seja a parte mais complicada. E a falsa doutrina, porque naquele tempo o movimento gnóstico, embora só fosse aparecer no segundo século, mas já viria um pré-gnosticismo daquela época, onde eles acreditavam que a matéria era má, mas o espírito era bom. Isso não se encontrava com Jesus. Como é que ele poderia ser mau na carne e bom no espírito, se ele era Deus? Era a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o gnosticismo estava querendo começar e João estava se preocupando com isso. E hoje eu queria relembrar, na primeira aula eu falei da verdade, né? Está no versículo 1, o ancião, a senhora, tem versões que traz ancião ou presbítero, porque João nunca quis trazer os holofotes para si, então ele sempre era o Senhor Jesus. Então tem versões que traz o presbítero, tem versões que traz um ancião, aí de repente os irmãos têm ou ancião ou presbítero. É o versículo 1, o ancião, a senhora eleita e seus filhos a quem eu amo na verdade. Que verdade era essa? Jesus Cristo. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Tem algumas versões bíblicas, como a Bíblia de Jerusalém, se não falha a memória, que traz a verdade em letra maiúscula, o V, letra maiúscula. E foi-me soprado no ouvido, eu fui procurar estudar isso aí, o porquê dessa letra maiúscula. E para aqueles que gostam de anotar, eu fui procurar na Bíblia alguns versículos que traz a verdade com a letra maiúscula, tem vários, mas eu trouxe alguns. Primeiro, a verdade te ensina o caminho, aí é o mais famoso, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, quando a gente está em Cristo Jesus, quando a gente está na verdade de Cristo, a gente sabe o caminho a seguir dentro da igreja. A gente não pende para a direita e nem pende para a esquerda. O nosso alvo é o céu. Então, essa verdade que João traz na sua epístola, que estava sendo deturpada por falsos profetas, falsas doutrinas, falsos doutrinadores. E a gente sabe que hoje em dia o nosso mundo, a mídia, né, está permeada por esse tipo de doutrinadores, né, de mestres. Eles pegam uma heresia, como já foi estudado aqui na nossa classe, pegam um texto
tira o pretexto para mudar o contexto. Então, cria-se um pretexto através de um texto para mudar o contexto de toda a palavra. E isso acaba você se enganando e você acaba levantando uma bandeira que no fundo, está muito longe da verdade, que é Jesus Cristo. E a verdade, outro sentido da palavra verdade, é que ela não engana, ela não deturpa, ela não vai te levar para o lugar errado, ela não vai te ensinar. Está lá em João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Cristo, ele não veio ao mundo para ensinar, para mudar, para arranjar, para reescrever. Você, tendo Cristo na sua vida, acima de tudo, olhando para os ensinamentos dele, sendo obediente à palavra dele, sendo fiel a ele, nunca você vai ser enganado. Você nunca vai estar preso à doutrina diferente daquela que ele veio pregar na terra. Seria impossível você se deixar enganar a partir do momento que você conhece verdadeiramente a Cristo. A verdade, outro sentido da verdade também é a essência de Jesus Cristo, né? O caráter de Jesus, a gente se aproximar cada vez mais do caráter de Jesus, no sentido de que ser imitadores dele. O Salmo 119, 160 diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Os mandamentos do Senhor não são pesados ao nosso coração, são leves. Você vai falar, irmão, mas tem mandamento dos 10 mandamentos, tem mandamento lá que é justo. Não, é só você seguir. Não desejar as coisas do próximo, desde a sua mulher ou homem até as coisas materiais. Não é pesado isso. Viva a sua vida. Busca o reino de Deus primeiramente, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor, na sua essência, nos mostra que a simplicidade de Cristo Jesus nos basta. Como ele fala, a minha graça te basta. Então, se o nosso irmão consegue um emprego melhor, se nosso outro irmão conseguiu comprar de repente um bem material, ou é abençoado espiritualmente, por que você não pode também ser? Siga Cristo, busque primeiro o reino dele. Eu, quando estava na classe do CETEPAV, pastor Rodney, ele perguntou uma vez, qual era a prioridade pela manhã? Não, tem que entender e-mails, tem que ver o celular, agenda. No meu caso, na minha profissão, ver quantas audiências tem. E Deus, onde é que está? E Jesus? O Senhor, quando levantava pela manhã, tenho certeza absoluta, está na Escritura, ele orava. Ele sempre estava jejuando, sempre estava lá na sinagoga, lá desenrolando os rolos lá e lendo. E qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa essência pela manhã? Qual é a primeira coisa do dia que você faz para agradar o Senhor? Como ele fala aqui, a verdade é a essência de tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A ordem dele, só me adora, deixa que o resto é comigo. Quer dizer, o resto uma palavra meio forte, mas assim, deixa que tudo é comigo. Só me adora, presta meu culto. Sabe, a gente às vezes reclama do tempo. Olha só, temos 24 horas no dia. Segundo os cientistas, temos que dormir 8, sobra 16. Trabalhamos mais 8, sobra 8. Entre almoço, janta, café e demais coisas dia a dia, vão pelo menos aí 6, sobra 2 horas. A gente não consegue, às vezes, tirar 10 minutos de oração, 15 minutos de leitura da palavra. E olha que temos, naquele tempo, eles só tinham os rolos lá na sinagoga. Hoje temos internet. Se a pessoa for um pouquinho assim, sonolenta, ainda ouve. Você tem o vídeo, você tem um tablet, você tem um Kindle, assim, você tem N recursos para não ter desculpa de viver a essência da palavra. Isso a pessoa tenta, mas, irmão, não dá tempo. Olha, é difícil, né? É fácil para você, né? Você é dono do seu negócio. Mas será que no trajeto da casa até o trabalho, no seu ônibus,
você não pode obedecer ao Cristo. Eu vou pegar aqui o meu aplicativo, vou ver qual é o versículo do dia e você meditar. Como diz os Salmos, né? Meditar noite e dia. Não quer dizer que você tem que ficar 24 horas debruçados na Bíblia, mas meditar. Você lê aquela palavra meditar. Cristo é a verdade, só vai o Pai, só vai... O que quer dizer isso? Não tem outro caminho. A verdade é única. Você não vai achar atalhos para o céu. Só tem um caminho. Como uma vez eu vi uma brincadeira, que o rapaz falou, o cristão está em cima do muro, na esquerda o inimigo, na direita o céu. Qual o seu lugar? O muro falou, não, direita não. Se você é crente, você nem em cima do muro está, você já está na direita. Ou seja, você vai ter dúvida sobre a verdade? No João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Acho que não precisa nem de explicação, né? A gente buscar santidade, eu estou lendo um livro sobre santidade, tem alguns personagens que quase ninguém conhece, por exemplo, Spurgeon, John Wesley, só pessoas assim que mal leram a Bíblia, né? Então, falar da santidade, a santidade externa é muito fácil, entre aspas, de fazer. Eu vou ver Fabinho, Flávio, Marcinho na igreja, está lá, louvando, lendo a palavra, internamente a sua santidade. Como é que você santifica por dentro? Aí volta o que eu falei no versículo anterior. Você jejua, você ora, você lê a palavra. Como é que você busca a santificação? É só ficar calado no emprego? Ficar calado no meu emprego, na minha casa, na minha vizinhança, no meu prédio? Tiago 4,17, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, já peca. E se você perder a oportunidade de evangelizar o seu vizinho, de mostrar a verdade, que você vive a verdade, que vai ser falado no decorrer dessa epístola, onde está a sua verdade? É só externamente? Igual a passagem dos fariseus, né? Por fora, ou aquele velho ditado que a gente ouve, por fora bela viola, por dentro. É assim que funciona a sua verdade? A busca da sua verdade, o mostrar da sua verdade? Ah, mas eu dizimo, eu dou oferta, enfim, eu tenho Bíblia de estudo, estou na quinta do saber, inclusive eu estou até fazendo CETEPAV, até comprei um curso de um grande pregador. É isso que é a verdade para você? Ou quando você chegar no local que internamente você está se santificando, alguém olhar para você, pô, chegou o homem de Deus aí, chegou a mulher de Deus. Você nos seus atos, nos seus piores momentos, você ser santo como ele foi santo. Não seremos perfeitos, lógico, é sempre o 99%, aquele 1% vai sempre existir na nossa vida, porque a gente é pecador, a gente nasceu no pecado. Romanos fala e fomos destituídos da graça porque pecamos. Não fomos responsáveis lá do pecado do Jardim do Éden, mas herdamos a culpa. Também a gente não estava lá na Montanha da Caveira, mas tivemos a graça, não merecemos a graça, mas a gente tem todo dia a misericórdia do Senhor, porque todo dia a gente tenta buscar o Senhor das melhores formas. E tem sempre, eu digo, tem uma frase, um aforismo que eu uso, que é o seguinte: o crente que não ora, que não lê a palavra e que não jejua, tem que nascer de novo, ou já está dormindo em outro local, que com certeza não vai ser as mansões celestiais. A verdade também é a minha bússola, né? É o meu horizonte. No Salmos 25:5, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Acho que não precisa, né? Esperança, todo dia nós acordamos com a esperança de ter um dia na presença do Senhor. Eu vi um vídeo, uma pregação, que até o nosso pastor André Pereta comentou também uma outra passagem. A gente fala pouco com o Espírito Santo, né? A gente fala com Deus, embora seja trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas a gente fala pouco com o Espírito Santo, né?
Falo que Jesus, Deus, e parece que o Espírito Santo ele é o reserva, né? E na verdade ele tem que estar presente o tempo todo. A gente vai fazer alguma coisa, Espírito Santo me guia, como está falando aqui, me guia. Espírito Santo me guia. A esperança está em ti. Como o Senhor mesmo, sempre o Espírito Santo esteve ao lado do Senhor, embora ele é aos três, mas quando a gente pede a ajuda do Espírito Santo, a gente quer sempre a guia do Senhor, o Senhor me guia, tal, mas e cadê o Espírito Santo também? De repente você vai fazer um negócio, você vai, sei lá, mudar de vida. Eu falo para o meu enteado, ele acabou de ser dispensado do exército, que pena, né? Mas, filhinho de mamãe, vovó, ele falou assim, eu quero um emprego assim, vou passar num concurso assim, legal, é ótimo, você pensar, está cursando faculdade, bora lá. Mas eu falei para ele, mas você já pediu a direção do Espírito Santo? Não, Roberto, beleza, pô, é coisa boa, Deus não vai querer o bom para mim? Não, Ele quer o melhor. O bom a gente escolhe, mas o melhor sempre é Deus. Você já pediu para Deus te guiar? Até presentei ele com a Bíblia voltada para jovem. O nome da Bíblia é estranho, né? Assim, sou estranho. É Bíblia Radical. Mas é só porque eles fazem umas pegadas ali, algumas palavras, alguns posts que tem, alguns quadrinhos na linguagem dos jovens. Eu falei, Isaac, quando você olhar para aquilo que você quer, pede para o Espírito Santo te mostrar além. De alguma forma vai te mostrar. É um sonho, é numa palavra. Por exemplo, domingo ele falou assim, o Senhor, eu estou ouvindo todo dia, Roberto, sobre domingo. E domingo o pastor Claudio Ondô, no culto da manhã, falou, não mate seu Isaac. Ele até brincou, nossa, fiquei com medo, Beto. Eu falei, não. Sabe o que é não matar o seu Isaac? Não mate o seu Isaac? De repente o Senhor tem o melhor, mas a gente se contenta com o bom. Aquele trabalho lá, mas passei um concurso, aqui temos irmãos que são concursados, mas o concurso está bom, estável, eu quero esse concurso, é bom, financeiramente maravilhoso, mas será que a partir do momento que você estiver, tomar posse, você ainda vai lembrar do Senhor? Ou você vai lembrar naquele trabalho que você tem que ir todo dia ali, trabalhando, todo dia ali, tendo que vencer o seu gigante, derrubar o seu Golias. Você fala assim, não, hoje, até aqui o Senhor nos ajudou. E quando você conseguir um emprego lá, que é top, você não vai ter problema financeiro mais, você vai ter tempo para fazer o que você quiser. Normalmente, você deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Tem alguns amigos que quando foram concursados, que eram da igreja, não, vou começar a ver aqui pelo YouTube, aí depois, não, eu vejo depois saíram. Infelizmente acontece. Outra passagem, Salmo 43, 3. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É um versículo autoexplicativo, né? A graça, a verdade. Não tem como a gente fugir dessa máxima. Por mais que vocês achem, poxa, irmão, repetitivo, a Bíblia é isso. O tempo todo, ela não é repetitiva, ela só está te falando, seja fiel, me obedeça a verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade do Senhor Jesus. Então, na lei, por exemplo, assim, quando era lei, qualquer tipo de pecado, apedrejamento, sem massagem. Aqui é testemunho, de repente, testemunho podia ser não falar a verdade. Mas veio o Senhor Jesus para fazer na cruz a verdade lá para nos absolver. Ele é o nosso advogado. Na graça do Senhor Jesus, você pecou, vai e não peca mais. Não peque mais, não é assim, vou pecar toda hora e Jesus perdoar. Até certo ponto sim, mas será que no próximo pecado vai dar tempo de você pedir perdão? Vai dar tempo de você recorrer à verdade? E nisso você ser salvo? Continuar a sua peregrinação, continuar o seu caminho, a verdade e a vida até Cristo Jesus? A gente só vai ao Pai, vai dar tempo de você ir por Ele até o Pai? Mas Deus perdoa, sim. Jesus não perdoa? Perdoa. Mas Ele complementa, vai, não peca mais. Viva uma verdade na sua vida.
Tiago 1,18 diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio da graça e da verdade. Irmão, às vezes eu faço umas reflexões acho que é de maluco em casa. Eu fico pensando, hoje nós cremos, adoramos e não vimos, né? Ouvimos. Você imagina naquele tempo, você olhar para a sua direita, aí você cutucar seu irmão, olha quem está aqui do lado, Cristo Jesus. Aí se a gente conseguisse trazer isso para o nosso dia a dia, já que a Bíblia, a gente sabe que não foi escrito para nós, né? Foi escrito para aquele tempo, mas se a gente trouxesse para o dia a dia, é igual a história do ladrão, né? O ladrão, quando vai roubar, ele só olha para a direita, para a esquerda, para trás, ele nunca olha para cima. Por que a gente, na hora de pecar, né? Se é que alguém pensa na hora de pecar, vai e peca, né? Como já foi dito, né? Pecar é bom, né? Porque se não fosse bom, não chamava pecado, né? Se chamava graça, algum outro sentido. Mas e na hora da gente errar, a gente cometer um erro, se a gente olhasse para cima, eu vou lá falar mal do meu amigo, vou chegar assim, Flávio, você ouviu, estou falando do nosso irmão? Eu olho para cima, não, só pensei, tá, senhor? Nem ia falar também, né? Até esqueci. Se a gente olhasse para cima, talvez a gente errasse menos. Vamos errar sempre, irmãos. Pecar, a gente vai sempre pecar, mas pecar conscientemente, dolosamente, trazer por direito, né? Com dolo, com intenção de pecar, você tem uma verdade que te fala, não peca, filho. Mas se involuntariamente, de alguma forma, por alguma defesa, às vezes a gente acaba cometendo alguns erros por se defender de alguma situação, a gente sabe que a verdade vai nos purificar, vai nos dar uma nova chance. E essa verdade vai ficar na sua mente o tempo todo. Se você realmente está em Cristo Jesus, poxa, eu tenho que melhorar, né? Pequei contra o meu irmão, contra a minha esposa, contra o meu esposo, até mesmo contra o meu filho, porque às vezes a gente sabe do perdão, tá, mas se eu perder a paciência, né? O Senhor entende, a gente fala isso, né? O Senhor entende, né? Jesus entende, Ele sabe o que aquele irmão fez para mim, o que aquela irmã fez para mim. Não deu para dar 5 minutinhos. Se Jesus, ainda bem que Jesus me dá paciência, se me der força, a gente não fala isso? Mas se a gente tiver em Cristo Jesus, é igual eu sempre falo eu sempre vou usar aqui como exemplo o meu enteado, porque essa semana ele falou uma coisa que me emocionou muito. Ele falou, por mais que eu tenha um pai, isso nunca vai mudar, falou para mim, mas eu me sinto à vontade para me abrir com você. Não que meu pai não fale, mas é que eu vejo em você alguém que sabe falar o que eu preciso ouvir de forma que eu gosto de ouvir. Porque eu sempre coloco para ele o seguinte, quando você for errar, pensar em errar, pensa, Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Ou se você não lembrar dessas coisas, olha para a tua direita, você está aí, né, Senhor? Não, eu estava só pensando, Senhor, nem quero fazer. Só para ter certeza que o Senhor estava aí do meu lado. Aí quando você olhar para a sua esquerda, que não vai ter igual nos desenhos, não vai ter o inimigo. Você olha o Espírito Santo aqui. Você está aqui, né, meu amigo? Estamos juntos, então. Pensa nisso, falei para eles. Pensa nisso. Ele perguntou, tem oração que agrada a Deus? Tem. Qual é? Aquela que você fala com ele. Sempre na sua caminha, Senhor, Pai, Jesus, meu amigo Espírito Santo. Aí o enredo, o cardápio fica a conta do cliente. Conversa com ele. Você não conversa comigo sobre futebol, jiu-jitsu, a Bíblia? Você faz perguntas da Bíblia, por que isso, por que aquilo? Faz coisas com Deus. Senhor, estou aqui. Nem que você... mas ele brincou. E se de repente sair tá ligado? Falei, tá ligado no céu, pronto. A palavra diz, que liga na terra, liga no céu. Pronto, fechou. Conversa com Deus, abra seu coração. Busque a verdade nele. Aí ele foi para o culto. Continuando, ele foi para o culto, falando no mate seu Isaac, ele chegou para mim. Eu entendi, mas não entendi. Falei, normal isso aí, dos jovens, né? Eu falei, o que basicamente mataram Isaac? Ele falou assim, a oportunidade de matar Isaac é o seguinte, o que o pai dele fez? Pegou Isaquinho, vamos embora Isaquinho, a gente vai lá fazer um sacrifício, uma oferta, né? Tá, mas cadê o cordeiro? Vamos embora, filho. É isso. Imagina o coração apertado, vou ter que matar o meu filho. Pegou o cutela,
Eu pegou a lenha, falei, mas e o cordeiro, papai? Ah, vamos embora. Sabe agora aquelas crianças quando você vai viajar? Tá chegando? Tá chegando? Chegou. Colocou lá, a hora que ele levantou a mão. Eu falei para ele, sabe o que é isso? É justamente isso. De repente você acha que essa verdade que está na sua frente te basta. Só que o Senhor quer lá na frente. Você fala assim, eu amo o Guarujá. E se o Senhor falar assim, o que eu tenho para ti fora do Guarujá, fora de Santos, Cubatão. Se de repente o Senhor em outro estado, de repente em outro país, eu nunca me vi fora do Brasil, mas de repente amanhã ou depois aparece a oportunidade fora do estado, faz um concurso, um emprego, uma empresa, no meu ramo isso é comum, de repente você se destaca um lugar, chamam para outro, aí coloca na mão do Senhor. Falei para ele, seja que você coloca tudo na mão do Senhor, que Ele vai te mostrar o que é verdadeiro para você. Falei para ele, Provérbios diz, enganoso é o coração do homem com seus planos. Não, tá bom demais na minha motinha. Ele falou assim, ó, pô Beto, se eu ganhar 3 mil por mês, tiver uma cesta básica, eu caso. Falei, case, filho. Se a cesta básica é suficiente, case. Mas enfim, ele está em formação e é a minha função cuidar dele. Não vou substituir o pai dele, mas eu como figura masculina ali presente todos os dias com ele, eu tenho que mostrar nele, não o caminho, mas mostrar para ele a verdade no caminho com ele. Porque se eu quero que ele vá para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Se eu quero que ele leia a palavra, eu tenho que ler a palavra. Se ele quer orar, ele tem que ver, pô, meu padrasto ora. Lá temos uma regra lá em casa, qualquer refeição tem que ter oração, e ele faz. Quando ele for orar para ele, pô Beto, eu não sei orar. Eu falei, fala com Deus, estou esperando. Mas Beto, estou esperando, eu só vou dar a primeira garfada. Ele, Senhor Pai, obrigado pelo almoço, e aqueles que não têm, só faça chegar até a mesa deles, amém. Não tem. Doeu? Caiu o braço? Não. Ah, mas é tão pequeno, não tem pequena, grande, oração, toda pessoa, oração forte, oração fraca. Orar. Oração, se for lá na etimologia da palavra do português, oração é um ato de falar. Ponto. Eu falo, Deus me ouve. João 1,14, assim mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça. Aliás, é Efésios 6,34, desculpa, tá, que eu coloquei na hora de formatar, ele foi para baixo. Então acho que Efésios está bem claro, cinto da verdade. Você tem que ser sim, sim, não, não. Sabe, vai passar apuros? Vai, você tem que manter firme. Talvez, dependendo da profissão de cada um aqui, a minha é muito suscetível à corrupção, gente. Sou advogado, alguns irmãos aqui sabem, sou muito suscetível à corrupção. Já tive propostas de não fazer o meu trabalho em detrimento dos meus honorários e prejudicar o meu cliente. Você poderia falar assim, dava para ganhar um bom dinheiro? Dava. Daria para ter um carro hoje, um carro melhor, um apartamento melhor, roupas melhores? Sim. Mas quando eu estivesse aqui, olha só onde eu estou aqui nesse momento. Estou dando aula, estou falando um texto para os meus irmãos. Será que eu conseguiria abrir minha boca? Será que o Espírito Santo não selaria meus lábios? Você não vai falar, não. Você não falou a verdade lá fora, na sua profissão. Como é que você vai? E naquele grande dia? Senhor, eu peguei na classe essenciais, eu fiz CTPAV, li a Bíblia todo dia, mas quem é você? Não te conheço. Não, mas eu falei sempre a tua palavra, falei tua verdade. Não, você falava a tua verdade, porque você não vivia a minha verdade. Então, às vezes, nos dias de hoje, é difícil determinadas profissões, um policial militar, um policial civil, juiz, promotor, um funcionário público que tem uma responsabilidade de fiscalizar, de repente o pessoal da vigilância sanitária, um bombeiro que vai dar aquele laudo para funcionar um determinado empreendimento. Não, aqui tem que ter quatro portas, tem 3. Então, mas o tenente, de repente, né, tenente? Só o seu café, aí à noite você está lá no culto, né? Ou adorando, aí o pastor fala assim, você hoje falou a verdade? Aí o Espírito Santo do seu lado aqui, fala aí tu, eu sei o que tu fez. Tem aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez na manhã agora que passou. Aí como é que eu consigo?
Aquele que verdadeiramente está em Cristo, ele não vai dormir em paz. Pô, eu pequei. Salmo 51, Davi, pequei somente contra ti, Senhor. Estava aqui na frente do meu pecado e eu não quis enxergar além do pecado, a verdade. Aliás, na verdade, vamos falar a verdade tem que estar na frente do pecado, o pecado não aparecer. Mas já que eu pequei, e aí, Senhor? Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso olhar para minha esposa, olhar para o meu pastor? Como é que eu posso me olhar no espelho? Eu acho que a primeira pessoa que você vai sentir vergonha é de você mesmo, quando você olhar no espelho. Por que cadê a sua verdade? Você pregou, orou, mas você como funciona? Não, mas lá é minha profissão. Eu fui forçado. Foi forçado? Se você verdadeiramente tem Cristo na sua vida e o Espírito Santo atua em você, você vai ter desvios. Jesus vai abrir aqui uma porta no caminho, vai ter aquela bifurcação, você vai pegar aqui à direita, você não vai seguir reto para a sua destruição. Então eu tenho certeza que quando você vive a verdade, não só prega a verdade, tudo funciona bem, tudo flui bem. Mas, irmão, vai sempre ser bem? Não, vai ter que ter uma pedrinha ali no seu sapato. Mas essa pedrinha é para mostrar que você está vivendo a verdade, você está pregando, e essa pedrinha você vai tirar do seu calçado e vai jogar fora. E aquela cicatriz daquele machucado vai mostrar, eu fui firme, como está falando aqui, eu fui firme, me mantive firme, estava doendo, mas valeu a pena. Sempre vai valer a pena, irmãos. Por mais difícil que seja, sempre vale a pena. É aquela que eu prefiro deitar com a minha cabeça no travesseiro, em paz, sabendo que eu preguei, do que ficar sentado no sofá vivendo uma mentira. Porque amanhã ou depois você vai ser cobrado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Pessoal, você é crente? Eu estava em um determinado ambiente e a pessoa chegou e brava e tal, e eu, calma lá, a pessoa brava, eu falei, calma, mas o que eu posso te ajudar? Não, pelo amor de Deus, aí falou do nosso povo. Você acredita? Rapaz lá da recepção, me deu um documento, eu fui lá, autentiquei, ele falou que precisava mais um documento, ainda vem me falar para Jesus te ama. Será que ama mesmo? Eu falei, pois ama, mas qual o problema? Trabalhava na defensoria, mas qual é o problema? Isso aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Não, isso aqui é fácil. É para resolver. É esse aqui que você quer? Quero uma assinatura. Calma aí. Fui lá dentro, falei com o defensor público. Detalhe, ateu. Falei, doutor, preciso de assinatura aqui. O que é? Não, isso aqui, ó. Esqueceram só dar uma rúbrica aqui. Deixa eu ver aqui. Deu? Tá bom. Ele nem leu. Eu falei, é só uma rúbrica, doutor. É só para adiantar um requerimento por cartório. Então peraí. Você está com o carimbo? Não, já bati o carimbo. Eu sabia como era o procedimento dele. Bati o carimbo, ele assinou. Eu falei, eu dei para ele, obrigado mesmo. Você me ajudou pra caramba. Falei, mas Deus te ama. Mas Jesus te ama. Você é crente? Não. Porque crente até o diabo é, falei para ele. Eu sigo a Cristo, todos os ensinamentos dele. E às vezes na beira do precipício, meu irmão, a gente se dá um passo para frente ou para trás? Para trás, é lógico que eu não quero cair, não. Você imagina se eu não tivesse Cristo Jesus na minha vida, eu agora estaria me destemperando com você estaria mais destemperado comigo, talvez eu chegasse a vias de fato, dentro do órgão público eu perderia meu emprego e você perderia o seu papel. Aí ele olhou para mim, vida de crente é difícil, né? Falei, pois é, mas a gente não desiste. Então aqui, ó, mantenha-se firme. Vai ter momentos na sua vida, irmãos, que você vai estar naquela famosa sinuca de bico, como se diz. Mas pensa, raciocina. Aqueles 5 minutos pode valer a eternidade. Se você se perder em 5 minutos, você perdeu a eternidade. Deixa eu ver, vamos voltar aqui. Então, feito essa introdução sobre a verdade, hoje a gente vai continuar. A gente falou do primeiro, segundo e terceiro verso, e eu inicio aqui o quarto, na aula de hoje, que diz, 2 João, versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai.
Teologicamente, ele quer dizer, a alegria de João em ver os membros da igreja, ou família, para alguns historiadores, andando na verdade, reflete a importância da prática contínua da fé, algo que é central em toda a sua teologia. É só conferir 1 João, quem quiser anotar, versículo 2:6, capítulo 2, 1 João 2:6. Historicamente, a ênfase no Adar implica que a igreja estava enfrentando desafios, possivelmente heresias, como o gnosticismo, que eu já falei, começou a surgir no século II, que distorciam a verdade de Jesus. Então, andar na verdade, né, como está falando, andar na verdade, letra maiúscula, implica a gente sempre, todos os dias, desviar das heresias. A heresia nada mais é, eu pgo um texto, tiro daquele contexto para virar um pretexto. Como a gente já estudou aqui, você tem que olhar o texto, talvez o capítulo todo, começo, meio e fim, que sempre está linkado com outro texto e assim por diante. Então, quando a gente está andando na fé, como eu li o livro, acho que muitos conhecem aqui, O Peregrino, ele na sua caminhada até chegar no seu objetivo, ele se desviou do pântano de desengano, ele tinha um amigo tagarela, tinha o outro que era volúvel, e assim ele foi encontrando situações. E o nosso andar, como ele diz aqui, historicamente, a gente enfrenta os desafios no nosso dia a dia, seja por um líder religioso que de repente não se instruiu, e no livro A Santidade fala isso, e tem um livro também que é barato, tipo assim, eu sou meio suspeito de falar de livro, irmãos, mas o livro chamado O Pastor Pentecostal, e lá ele fala da vida devocional do pastor. E nós somos pastores e pastoras, né? Porque nosso primeiro ministério está em casa, né? Nossa esposa, nosso esposo, nosso filho. E lá ele fala que a vida devocional do pastor é dura, mas a nossa também é igual do pastor. A única diferença é que as nossas ovelhas são menores. O pastor cuida de um rebanho, o nosso rebanho é pequenininho, mas não menos importante do que aquele rebanho enorme da igreja. Porque a gente mostrar para o nosso próximo como nós andamos na fé, é o fazer o diferencial, é o que vai fazer o diferencial, não só a nossa família. Porque quando você anda na fé, você prega a verdade que você anda na verdade que você prega, você acaba atingindo o seu vizinho. Essa semana eu recebi 2 clientes, fechamos 2 acordos na justiça, né? E eu perguntei, eu atendi eles, o senhor foi indicado. E no dia da audiência, que foi na segunda e outra na terça, eu perguntei, quem foi que te me indicou? Foi um rapaz assim da presbiteriana, lá do centro do Guarujá. Ele falou, eu queria um advogado, mas eu queria um advogado honesto. E eu tinha tudo contra, né? Advogado, corintiano, né? Negão, eu falei, opa. Enfim, tá em tudo contra, né? E ele falou assim, não, eu vou te indicar o doutor Adalberto. Ele é um homem de Deus. Isso me abalou, irmão. Eu falei, rapaz, eu tenho que melhorar cada vez mais. Já fui apontado como homem, ele é crente, ele é um homem de Deus. Então, não é a imagem que eu estou levando, não é a minha. Falar, Adalberto é um homem de Deus. Estou levando Deus na minha frente. Então, quando alguém falar para vocês, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, lembre-se que ele está olhando Cristo na sua frente. Que você pratica uma verdade, a verdade está na sua frente, está chegando primeiro do que você. Então isso é sério, né, irmão? Isso me deixou, fui para casa pensando. Aí o segundo também, na outra audiência, falou a mesma coisa. Não, que foi um pastor lá da Vila Áurea, da Palavra de Vida, acho que era da Vila Áurea, de Jardim Progresso, que me indicou o senhor, falou que, pode confiar que o senhor já trabalhou para ele, o senhor foi honesto, tal. É isso que a gente precisa saber para nós, internamente. Externamente, isso aí é apenas confete. Eu lembro de uma pequena história que tinha um rei que não perdia nenhuma batalha, mas quando ele saía, ele parava na janela, olhava para o povo, ele tinha um anel bonito, ele tirava o anel, ficava olhando e achava que era um anel mágico, né? Que vencia. E quando ele estava para morrer, ele deu para o filho esse anel, quando você for para a batalha, colocou, ele nem viu, não olha,
o que está escrito nele. Quando você for, deve ser uma frase, né? O pirlim-pim-pim da vida aí, vou falar e fechou, né? Fechei o corpo, né? E ele, no dia teve a primeira batalha, pouco depois da morte do pai, ele parou, fez o mesmo ritual que o pai fazia na janela, tirou e olhou, estava uma frase que para eu dei risada, mas mais simples do mundo, impossível. Tudo isso passará. Então, quando nós vivemos a verdade, que alguém enxerga Cristo na gente, o elogio passa, mas a verdade tem que continuar. Porque amanhã depois, se de repente ser a pedrinha, né? Quando eu falei a pedrinha no sapato, mas você não é crente? Sou, né? Foi o que eu preguei, né? Eu vivo a verdade. Então é muito importante que todo e qualquer tipo de galardão aqui na terra, vamos usar essa palavra, né? Até peço perdão pelo uso da palavra, você tem que esquecer. Você recebeu, você retira na hora e guarda lá no armário, guarda em algum local. Continua a caminhada, tem que continuar mostrando a verdade, que é Cristo Jesus. No versículo 5, ele diz, João, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, mas aquele que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Teologicamente, o amor fraternal é uma mensagem repetida ao longo das cartas joaninas. Está lá é só conferir 1 João 3,11, quem gosta de anotar. Este é o mandamento antigo que Jesus deu aos seus discípulos em João 13:34. Uma referência cruzada, você vai achar em Mateus 22, do 37 ao 40, a centralidade do amor é um reflexo direto dos ensinamentos de Jesus sobre os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e a ti, o próximo como a ti mesmo. Porque se eu amar Deus sobre tudo, vai ser impossível eu não viver a verdade. E como eu disse no começo, os mandamentos de Cristo não são pesados. Nunca vão ser pesados os mandamentos de Cristo. Olha só, me ama acima de todas as coisas. Então não vai ter nada aqui embaixo, a prioridade de Deus. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Então se eu não quero o mal para mim, também eu não quero para o Marcinho, o Fabinho, o Flávio, o pastor André, para a Cris, para os demais irmãos que estão aqui na aula. Se eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para você. E sempre Deus aqui em cima, ó, no topo. Não é primeiro mandamento número 0. Vamos colocar assim, vamos usar assim, essa metáfora. Aqui, ó, sempre Deus acima. Porque é a verdade que temos que pregar. Ele está acima de tudo. Está acima do meu ego, está acima da minha vontade. Eu sempre falo assim, quando eu sou um pouco, já passei alguns concursos, já passei, e só não tomei posse, infelizmente, porque em época de política tudo para. Mas eu sempre falo, Senhor, estou fazendo tal coisa, ou quando eu comecei minhas posses, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Toda vez que eu vou para uma audiência, falo, Espírito Santo, que seja feita a justiça tua. Se meu cliente errou, que seja punido. Se o outro lado tiver razões, que ele ganhe. E se o juiz tiver na dúvida, que o Senhor coloque a certeza no coração dele. Aí você vai falar assim, mas, pô irmão, você estuda, né? Mas quem está acima de mim? Eu não sou mais inteligente que ninguém. Mas eu sempre digo, eu não ganho causa nenhuma, eu só carrego a pasta para Cristo Jesus, para o Espírito Santo. Eu, particularmente, sempre tenho eu acho que eu talvez falei, pastor André, eu tenho não vamos dizer ritual, mas eu tenho uma coisa minha, quando eu entro na sala de audiência, eu falo, Espírito Santo, por favor, na minha frente, né? Só estou acompanhando o Senhor aqui. Que o Senhor me dê a sabedoria e as palavras certas, tudo correto, mas, sobretudo, que seja feita a vontade do Pai. Então, se eu ganhar ou perder, é consequência, sim. Mas eu nunca vou poder, se eu não consigo mentir na profissão, que eu vou manchar o meu nome, por que eu tenho que mentir na igreja e manchar o nome do Senhor? Por que eu tenho que não pregar a verdade? Como ele fala aqui, como se escrevesse um novo mandamento. Então eu estou escrevendo um novo mandamento? Está aí os mandamentos do Senhor. Me ama acima de tudo e ama o teu próximo como a ti mesmo. Acabou, não vai ter, você não tem para onde correr.
Se você não consegue decorar os 10, lembrar dos 10, lembra desses dois. Porque você não vai matar, você não vai cobiçar, você não vai roubar, você não vai dobrar os seus joelhos. E aqui eu não quero fazer nenhum tipo de comparativo com a nossa igreja e as demais religiões, mas você vai se dobrar para quem deve reverência. Se é que os irmãos estão entendendo. Versículo 6. E este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como ouviste desde o princípio, que andeis nesse amor. Teologicamente, o amor cristão é definido pela obediência a Deus, viver a verdade. Para João, o amor não é apenas emocional, mas prático, expresso na obediência aos mandamentos de Deus. Aqui eu coloquei uma referência cruzada, irmãos. Este pensamento está presente em João 14:15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se realmente a gente ama Cristo Jesus, Deus, Espírito Santo, aqueles 10 que se resumem nos dois, vai ser a nossa verdade todos os dias. Sei que podemos até tropeçar, mas o cair não tá como opção. A única opção é tentar todos os dias viver a verdade. Todos os dias andar a verdade. Se eu amo realmente Cristo, eu vou procurar sempre ver a verdade dele. E no momento que eu acho que eu posso fraquejar, que eu posso deliberadamente ou involuntariamente me desviar, é a hora que eu tenho que parar no caminho, não voltar do caminho, parar no caminho e falar assim: Espírito Santo, vem comigo aqui. Senhor Jesus, me mostra a verdade. Afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Então, os mandamentos do Senhor nunca vão ser pesados para nós cristãos que amamos verdadeiramente a Cristo. Irmãos, eu espero que o Espírito Santo tenha me usado de forma sábia, que vocês tenham assimilado, como eu assimilo todos os dias quando eu leio esse texto. Todo dia eu leio, todo dia eu tenho uma nova interpretação. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade.